Olá, seja muito bem-vindo a mais um Hora da Educação com Marcelo Feres. Hora da Educação, com Marcelo Feres. E como sempre, estamos aqui para discutir uma temática relevante, uma temática útil para os nossos educadores, para a nossa rede municipal de educação. E dessa vez vamos trazer um tema que está relacionado a algo que é muito interessante e que está começando agora na nossa cidade, que é o terceiro seminário de tecnologias digitais, que começa hoje, dia 13, e se estende para amanhã, 14 e 15 de setembro. E para a gente poder estar trazendo para vocês aquilo que começa a acontecer e principalmente terá amanhã e depois de amanhã, eu convido aqui a professora Ana Karina, que é nossa coordenadora de tecnologias digitais, para estar conosco falando desse terceiro seminário. Seja muito bem-vinda, Ana Karina. Obrigada pelo convite, professor. É uma honra estar aqui. A gente está muito feliz com esse evento que vai reunir todas as escolas, todo o público são os professores da rede, o nosso professor, os professores da rede estadual, particular, da área federal e também os gestores. E a gente vai ter muita gente de fora também que vai estar conosco. Nós temos uma caravana de Quissamã que está vindo aí. Então é um evento que promete muito e vai ser muito bacana. E eu estou seguro em dizer que a nossa educação não para, né? A todo tempo há eventos de educação, eventos ligados à tecnologia. Afinal de contas, Ana, nós mudamos a nossa secretaria, ela não é apenas Secretaria de Educação, é de Educação, Ciência e Tecnologia. E você sempre teve, né, na sua atuação, apesar da tua experiência como pedagoga, professora, mas sempre teve esse apelo da tecnologia, sempre contribuindo com a nossa rede, desde antes mesmo da secretaria ter esse nome de Ciência e Tecnologia. Como é que você vê essa mudança da secretaria e como que isso está, de alguma maneira, contribuindo para o trabalho, principalmente o seu trabalho e da sua equipe que coordena as tecnologias digitais? Olha, eu quero deixar assim, a gente está há muito tempo nessa área, a área de tecnologia nunca foi uma área muito valorizada, sempre foi uma área que ela era assim, um puxadinho, um recurso. Vamos usar essa ideia, se não der a gente não vai usar. E de um tempo para cá, de 2020 para cá, a gente está vendo um investimento muito grande nisso. E aí eu acho que a gente tem uma mudança gradativa, né? Eu acho que isso é aos poucos, porque a tecnologia exige de você formação, exige de você uma forma de pensar diferente, de planejar diferente. Então a rotina do seu fazer pedagógico, ela precisa mudar, você precisa incluir alguns elementos, e isso está acontecendo. Quando a gente fala da robótica, por exemplo, que é uma realidade na rede, ela é uma novidade, ela é uma mudança. Eu fiquei muito feliz quando eu vi uma professora nossa dizer que ela ia se aposentar e ela falou comigo assim, eu me redescobri na robótica. Quer dizer, que bacana ver o nosso professorado ter perspectivas diferentes do fazer pedagógico. Isso para mim é algo novo, é algo bonito e eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque pela primeira vez eu sinto que a tecnologia está não só com a gente aqui dentro da secretaria, mas está lá na ponta, está fazendo a diferença na ponta. Dá mais trabalho para nós? Dá. Muito mais. Muito mais. Mas é muito prazeroso. Eu digo que a gente trabalha por uma camada que ela precisa redescobrir esse momento. É você democratizar o acesso à informação, ao conhecimento, né? Há recursos que vão fazer diferença na vida delas. Você quando trabalha com a robótica, quando trabalha com a tecnologia, quando as crianças percebem o que é o mundo digital, como aquelas janelas se abrem para elas. E é isso que faz a educação iluminar pessoas, quando elas viram oportunidades. E isso que a tecnologia faz hoje. Ela é uma grande oportunidade, uma grande janela para o futuro para as crianças. Eu fico muito feliz de te ouvir, Ana, porque se a gente observa, faz muito pouco tempo que a gente praticamente nem podia usar a palavra tecnologia, que parecia que a gente estava falando de algo do futuro da nossa rede. Talvez daqui a 10 anos, 20 anos, quem sabe, a gente possa discutir tecnologia.
à época, muito pouco tempo atrás, 2 anos atrás, você falava que esse era um assunto para se discutir décadas depois. E em 2 anos, se muito, a gente hoje já tem essa visão de que é possível ter a imersão na educação. E você traz essa fase da transição, porque você batalhava pelo desenvolvimento da tecnologia muito antes. E eu estou chamando a atenção em relação à mudança de nome, né, de Secretaria de Educação para Educação, Ciência e Tecnologia, porque ela nos deu essa liberdade de ousar mais, e a pandemia nos deu a oportunidade de virar a página, né, daquilo que muitos professores diziam: a tecnologia, eu não fui formado para isso. E no meio da pandemia, todo mundo de alguma maneira teve que se ajustar ao uso das tecnologias digitais. Foi quando eu te conheci, foi quando eu comecei a tomar ciência dos diversos projetos, nós chamávamos anteriormente, né, de professores de laboratório, né, que foi um termo que a gente tentou modificar, porque é muito mais do que o espaço físico onde se atua. E eu vejo que deu certo, vem dando certo e vai dar muito mais certo ainda. Você falou do exemplo de impacto no processo de trabalho dos professores, mas eu queria te relatar uma história que aconteceu comigo hoje, né, no espaço interno de circulação da Secretaria de Educação nossa aqui, que uma mãe passou com uma criança, eu cumprimentei, né, e aí eles seguiram. E depois ela retornou, né, para me abordar e agradecer, dizer que o filho dela é autista e que ele está encantado e se desenvolvendo enormemente pelo fato de estar tendo acesso à robótica, é a aula que ele mais gosta, e ele mudou completamente em termos de interesse com o estudo. Você imagina um tipo de retorno de uma mãe para a vida dela mesma, para a criança e para a gente que está fazendo esse trabalho? Nossa. Então, isso é só o começo, né, minha amiga? Me emociona. A mim também. Me emociona porque, Marcelo, como eu falei com você antes, a gente trabalha para uma camada social que muitas vezes não tem oportunidade de muitas coisas. Então, quando você oferece e você trabalha com afinco, eu acho que, como servidora pública, eu tenho a responsabilidade de fazer o melhor. É assim que eu penso. O fato de eu ser servidora pública, eu preciso entender que eu sou professora e a minha função é dar o melhor para o meu aluno. E eu tenho muito prazer de trabalhar para essa rede. São 38 anos, eu estou fazendo dia 15, eu faço 38 anos, acho que eu sou uma das mais velhas quase da rede. Nada. Mas, assim, eu tenho pena de me aposentar, porque eu acho que a gente tem muito para fazer. A tecnologia tem muito para avançar. E agora você percebe que as pessoas estão se convencendo. Algumas escolas ainda estão com alguma resistência, mas existem ações acontecendo e essas ações contaminam. É assim que funciona. Paulo Freire diria, né? Se você modifica você começa a modificar o ambiente. Perfeito. E é isso que nós temos que fazer, modificar o ambiente. Criar uma cultura digital da rede. É isso, é criar esse ecossistema na rede. Que cada escola vai ter o seu. Cada escola vai entender como vai funcionar a tecnologia ali dentro. Mas vai fazer. E é isso que a gente está implementando. Então, alguns utilizam mais robótica, outros mais game, outros mais... Mas todos estão usando. E essa interação é que é muito bacana. Está proporcionando ao aluno ferramentas para que ele entre no mundo digital e estejam preparados para o mercado. Porque o mercado pede competências e habilidades diferenciadas. E a gente tem que entender isso. A pandemia jogou a gente nesse mundo. E a gente agora não tem como sair dele. Verdade. E, na verdade, nós estamos falando não apenas da dimensão da tecnologia no âmbito interno da sala de aula. É claro que isso faz toda a diferença, mas hoje a nossa Subsecretaria de Ciência e Tecnologia, ela dialoga com as instituições de ensino superior, com as universidades, promovendo projetos, gerando ações que muitas das vezes são desafios e problemas que nós temos no âmbito municipal e que as universidades têm especialistas que podem, por meio de projetos, com a participação de estudantes e professores, estarem desenvolvendo e propondo soluções. Tem articulações também envolvendo o próprio setor produtivo, principalmente na perspectiva do empreendedorismo, das startups. Temos bolsas das mais diversas para os nossos alunos da nossa rede municipal, mas também para os alunos de graduação e para os profissionais que desejam empreender,
né, criando suas próprias empresas ou desenvolvendo projetos culturais também. Ou seja, estamos muito além de um conceito da educação, é claro que tendo por base necessariamente a educação. Mas vamos falar um pouquinho então do nosso terceiro seminário de tecnologias digitais. Eu acho que esse é o ponto central para que a gente possa estar acelerando mais ainda esse encantamento e principalmente essa responsabilidade com o futuro, que foi o que você chamou a atenção por meio das tecnologias. Isso. Vamos lá, para quem não está nesse momento participando com a gente, né, dessa abertura de hoje, mas o que pode esperar amanhã e depois? Alguns destaques que você chamaria atenção para nós. Eu acho que a gente vai ter o professor Júlio César. Ele é um professor especialista em educação e inovação, ele vem diretamente de São Paulo, é um cara que tem uma visão para frente, ele engaja quando fala, então ele é motivador, eu acho que isso conta. Um professor motivado é um professor que deseja. Eu acho que esse é isso que a gente tem que alimentar para o nosso professor. Esse desejo de conhecer alguma coisa nova. Essa vontade de transcender aos livros e passar um outro recurso. Então, eu acho que ele é um palestrante que vai dar esse start para a gente, porque ele é o primeiro da noite, né? O segundo vai falar dessa inovação do século XXI, como a gente precisa estar atento a isso, né? O mercado é outro, o mundo é outro. Tudo está mudando muito rápido, então a gente tem um outro perfil de profissional que a gente precisa formar, e não só os alunos nossos. Quando a gente fala de tecnologia, a gente fala dos filhos da gente. Há uma contraditória entre o uso da tecnologia. Você vê quando uma criança sai de casa, você fala, leva o celular, não desliga não. Mas quando ele está na sala de aula, você fala, desliga o celular. Então é muito contraditório esse uso nosso do dia a dia. Ora pode, ora não pode. Quando é que pode? Quanto é que pode? E é isso que a gente quer discutir. A gente quer discutir como essa ferramenta, como esse recurso entra para dentro das salas. Então a gente vai ter, no segundo dia nós temos aí como é o letramento digital, como ele acontece nesse mundo, né? Nós vamos ter as conexões cognitivas e as tecnologias digitais. Nós temos uma mesa redonda com fake news, falando como ela impacta na construção da cidadania, como isso foi importante durante as eleições. Isso foi importante nos Estados Unidos. Aconteceu, quanta coisa aconteceu quando criou-se as fake news e como é que elas impactam nisso na hora de construir o conhecimento, quanto elas interferem. Então a gente precisa discutir isso. Você falou da ciência e tecnologia, nossa subsecretaria, um beijinho para todas elas, minhas colegas. Mas como é importante falar da formação do professor. Como o professor não pode deixar de estar fazendo formação para que ele se instrumentalize e entre na sala de aula de modo diferenciado, pensando diferenciado. Isso é o seminário que vai fazer. Essa é uma ação de formação dos nossos professores e daqueles que forem participar. Quantos alunos dos cursos de pedagogia, de computação, de engenharia que vão participar? Nós temos muitos alunos da área acadêmica, que já estão no ensino superior, que estão participando. E que eles serão os futuros professores ou serão os futuros profissionais que estarão aí no mercado. Eles precisam entender disso. Serão pais mais na frente. Então, a tecnologia não vai sair da casa. A gente precisa estar fazendo essa reflexão, estar fazendo essa formação. É um momento de experimentação. A feira eu convido todos, porque é um ponto que eu não posso deixar de falar e dizer que os professores da rede, os professores de tecnologia da rede municipal, eles são agentes de inovação. E aí a gente tem eles fazendo coisas incríveis. Acho que é o momento de conhecer esse trabalho, de disseminar esse trabalho, de criar parcerias, de criar redes coletivas de construção do conhecimento, e é isso que nós vamos fazer lá. É esse nosso objetivo, que nós possamos inspirar, contribuir com essa inspiração para que eles queiram estar conosco. Eu convido a todos para estarem lá e participarem disso. Metaverso, realidade virtual, realidade aumentada, games, robótica, quantas coisas nós vamos... Estação Educação, não esqueçam de visitar o nosso estande do Estação Educação, porque ele é um programa incrível. E a gente precisa ter ele na mão. É uma ferramenta, o Estação Educação é uma ferramenta incrível, porque ele permite a você não só o aluno assistir, mas ele serve de base para o professor também se inspirar naquela aula. Então é um momento de você estar lá conosco também participando do Estação. A gente convida os professores da rede para que façam parte do Estação Educação também.
Olha, e você trazendo essas informações, né, eu posso afirmar o seguinte: é claro que quando você pensa numa rede escolar com ensino fundamental, né, educação de jovens e adultos, educação infantil, pode parecer que, mas vocês estão começando na tecnologia porque receberam tablets agora, Chromebooks acabaram de chegar, né, computadores acabaram de chegar. Nós estamos falando de conhecimento. Esse encontro, né, está promovendo um seminário, nesse caso o terceiro seminário, é mostrar que a nossa rede traz um conhecimento que precisa ser cada vez mais disseminado para todos, né? Então nós temos muitos bons profissionais que, para além da sua atuação padrão de professor, de professora, eles buscam, por meio da tecnologia, estar contribuindo para a aprendizagem dos nossos estudantes e para os demais profissionais, né? Nós temos uma escola de formação de educadores municipais, a EFEM, que também nasceu há pouco tempo, é novinha, Exato. mas por meio da EFEM, os nossos profissionais, os nossos professores estão capacitando outros. Então, veja, é um fato inédito a gente poder, nesse curto espaço de tempo, estar promovendo, né, já um seminário que envolve uma feira e, mais do que isso, dialoga com o futuro por meio das tecnologias. Então, para você que é professor ou professora da nossa rede, pedagogo, profissional de educação, chamando a atenção para os da nossa rede, mas para você que é de qualquer rede, que para você que não é peixe, que não é de rede nenhuma, né, mas que você se interessa por tecnologia, se interessa por tecnologia na educação, não deixe de conferir, não deixe de estar nos visitando nesse terceiro seminário de tecnologias digitais, porque ali vocês vão estar vendo o que há de mais moderno em termos de uso das tecnologias, aplicação das tecnologias digitais na educação. Campus pode, e a gente tem pessoal, tem material humano preparado e apto a contribuir nesse sentido. E não aceitamos retroceder, temos que avançar ano a ano para que a gente possa preparar cada vez mais e melhor os nossos estudantes, não é verdade? É verdade. Olha, a gente tem que pensar na qualidade do nosso professor. Quantos professores de tecnologia já têm mestrado nessa área, estão fazendo pós-graduação, eles têm o conhecimento, estão produzindo materiais fantásticos. A gente tem uma adesão nas escolas. Você pensar que hoje nós já temos, hoje o número hoje vai ser 4.910 tablets distribuídos na rede, 113 escolas. Quantas crianças serão beneficiadas? Quantas crianças vão abrir o tablet e enxergar um mundo diferente? As possibilidades que elas têm, né, são enormes. Eu tive o prazer de atender uma diretora do Santa Rita de Cássia, que eu gosto muito dela, ela é grande parceira nossa, e ela falou assim, você pode me deixar levar os meus tablets? Eu falei, claro. E ela me manda uma foto e um vídeo das crianças utilizando. Que alegria, que emoção ver aquelas crianças que estão lá no interior, que talvez não tivessem a possibilidade de ter acesso a isso, terem acesso a esse instrumento, sabe? Porque não é só brincar com a matemática ou fazer uma pesquisa, mas é todo mundo que está ali dentro para elas. É todo mundo que se abre, toda uma oportunidade que se abre. E isso a gente não pode negar às crianças. É algo que toca o coração da gente. E quando você fala disso, me faz recordar desse breve histórico que a gente tem nesse pós-pandemia. A gente começou primeiro com laboratório de ciência, aquela coisa mais concreta, laboratório de matemática, muito utilizado pelos nossos alunos, tanto de ciência quanto de matemática, que nós não tínhamos na nossa rede, né? Já numa preparação para que tivéssemos também laboratório de robótica, fazendo a transição, né, passando na robótica na perspectiva da parte de engrenagem, a parte mais física, levando para a parte eletrônica, para podermos chegar até a programação, os algoritmos, e já refletindo isso no nossa própria matriz curricular, com pensamento computacional, com projeto de vida. Você vê que quando a gente fala, né, isso pode parecer para alguns que nos acompanham com mais frequência nesse Hora da Educação, pode parecer repetitivo, mas a diferença da gente ter um planejamento de gestão. O Programa de Aprendizagem Eficiente, ele nasce ainda em janeiro de 2021 com uma proposta
quando a gente sequer conseguia ver o outro lado. Como é que seria lidar com a pandemia num período que sequer havia vacina? Mas a política pública não nos permitia ignorar a necessidade do município. Então, talvez pudéssemos ter uma pandemia que durasse mais tempo do que durou. Talvez tivéssemos uma dificuldade pelo caminho que não estava prevista. Mas até aqui eu tenho muito orgulho dessa nossa equipe da educação, porque eu dizia desde que eu cheguei, a gente tem muita gente boa, mas as pessoas estavam meio desesperançadas, já não achando mais que seria possível, que seria mais do mesmo, mais uma tentativa que não ia dar em nada. Exato. E a gente consegue, conversando com os nossos profissionais, com os professores, com as equipes aqui da própria Secretaria de Educação, a gente percebe que a esperança renasceu, que todo mundo está trabalhando com mais vigor, com mais ânimo, acreditando no seu próprio papel de educador. E não tem como os estudantes também não perceberem isso, né? É claro que a gente tem uma rede heterogênea, é claro que a gente tem profissionais também que tem, cada um avança a seu modo, a seu tempo, né? Mas hoje eu estou seguro, com base nas visitas que eu faço às escolas, às creches, eu vejo que renasceu a esperança de que Campos pode ter uma educação de qualidade. E isso é uma construção que só cabe no formato coletivo, onde cada um faz a sua parte, mas essa parte vai se integrando com a outra parte, e você ganha, sabe, uma integração que faz a gente ver que tudo aquilo que foi planejado, com a ajuda coletiva, é possível até, quem sabe, a gente superar o que foi planejado e que a gente possa ter também um resultado avaliativo do SAEB que aponte nessa mesma direção. O Estação Educação é um projeto em que os professores fazem as videoaulas, estão disponíveis no YouTube, no nosso canal, e nós temos lá várias aulas voltadas para o SAEB. Então, são aulas extremamente importantes para ajudar os professores e ajudar as crianças. É muito bacana quando você vê um projeto desse propor uma inovação. Quando a gente ia pensar em videoaulas dentro da rede municipal, quando a gente ia pensar em salas de estúdio, professores fazendo esse trabalho diferenciado, porque é um trabalho diferenciado, ele tem que roteirizar, ele tem que pensar em que coisas ele vai usar, que instrumentos ele vai usar nessas aulas. Então é todo um trabalho que é minucioso e é bonito, e ele traz essa inovação, traz essa coisa da inovação para a gente poder fazer uma aula diferenciada. E agora vai vir mais, né? Porque agora nós vamos trazer todos esses laboratórios, todos esses elementos que nós adquirimos de 2020 para cá, nós vamos botar dentro da estação. Então, nós vamos ter aula com robótica, aula com laboratórios de ciência, aulas com laboratórios de experimentação. Então, nós vamos aula com LabMind. Como essas crianças podem aprender com LabMind? São os valores que a gente precisa para o século XXI. Empatia, colaboração, trabalho em equipe, liderança. Quantas coisas a gente precisa formar nesse aluno, além do conteúdo. Então, são laboratórios extremamente importantes para essas crianças adentrarem no século XXI com o pé direito, e a gente está fazendo um trabalho muito bacana. Ana Karina, para quem não se inscreveu no seminário, ainda dá tempo de se inscrever? E como que pode se inscrever? Olha, quem não se inscreveu pode entrar no portal PAI, clicar lá em Seminário de Tecnologias na Educação e se inscrever. Está aberta a inscrição até o dia do seminário. Então ainda dá tempo. Ainda dá. E aquilo que a gente tem hoje, né, nas salas de aula, você vai ter lá também os projetos, aquilo que está sendo feito pelos alunos, pelos profissionais. É possível, então, conferir na prática um pouco da realidade das nossas escolas? Vai ter uma surpresa na abertura que é muito bacana e foi construída pelos alunos e pelos professores de tecnologia lá na hora da abertura. Eu não vou contar porque é uma surpresa, mas é algo que está sendo construído, e não só lá. Não foi só construído por essa escola, mas foi construído. Existem outros já, que a gente já está vendo, inclusive utilizando sucata com os nossos laboratórios. Quer dizer, estamos integrando, estamos fazendo essa integração, né, entre o que sobra na nossa casa e levando para fazer lá. Então, a gente está trabalhando. E é bom lembrar, secretário, que nós temos a robótica desde a educação infantil. Nós estamos mudando a cabeça das crianças desde pequenininha. É uma construção, um processo longo, que ele começa desde a educação infantil e vai até o 9º ano. Né? E tem mais, a gente está usando com o pessoal
da EJA também. Por que tirar a EJA disso, né? E a gente está fazendo isso. Então, a gente tem toda uma construção dessa criança, desse pensamento computacional, de trazer a criança como protagonista, como autor do seu processo de construção do conhecimento, desde lá da educação infantil até chegar ao 6º ou 9º ano. E isso a gente vai ver também no Estação Educação, com aulas novas. Você sabe que isso que você está falando, mesmo no papel de secretário, eu vou te dizer que chega a soar estranho pelo tempo e pela realidade que eu encontrei assim que assumi a secretaria. Porque você fala, além do seu entusiasmo de quem vive essa realidade, mas é um volume de mudanças gigantesco para um tempo muito curto, e que quem está no papel de gestor, muitas das vezes tem a dúvida do tipo, mas será que vai haver adesão? Porque investir já não é fácil, e não pode haver erro nesse tipo de investimento pedagógico. Ele tem que chegar e tem que ter adesão para poder efetivamente ele fazer a transformação pedagógica necessária. E quando você fala da robótica sendo utilizada desde a educação infantil, você imagina que potencial de aluno a gente não vai entregar para o ensino médio daqui a 8, 10 anos. Porque a educação não se faz rápido, é um processo. Sim. Mas esses alunos já naturalizam a utilização das tecnologias, né? Para eles é o normal, nascem já brincando com o celular. E aí, quando a sala de aula reproduz, de certa maneira, aquela atratividade, aquela capacidade do trabalho em equipe, porque é algo que a educação deve muito, quando a gente fala dos paradigmas tradicionais, sim, porque esse trabalho em conjunto, trabalho em equipe, é a vida real. E a sala de aula, infelizmente, durante muito tempo, ela ficava sempre num modelo individualizado, sim, às vezes de competição em detrimento da cooperação. E dessa forma a gente viu que não deu certo. Então a gente está agora numa outra linha, que não é transformar a criança num pequeno adulto, mas dar à criança uma oportunidade de estar aprendendo numa sociedade que é diferente. Ela é diferente, ela está em mudança, a gente não pode negar isso. As crianças fazem parte desse mundo em mudança. Eles têm a tecnologia na palma da mão, ela está presente. As crianças não leem bula, as crianças não leem manual. Então, a gente precisa preparar essa criança para além dos conteúdos, prepará-las como seres humanos para estarem atuando de forma cidadã, com autoconhecimento, com sabedoria, acho que eles têm que ter esse sentido do que é ser liderança, porque a gente às vezes acha que liderança é quem manda, mas ser líder é uma outra coisa, exige outras habilidades para ser líder. Eu não preciso gritar para ser um líder, eu preciso comandar, mas comandar exige uma série de habilidades. Então a gente precisa trabalhar. Quando a gente trabalha em equipe, a robótica é muito isso. A gente vê muito isso na robótica, porque você não trabalha individualmente, você sempre trabalha em grupo, com a sua equipe. Nós temos aí já 10 clubes de robóticas formados nas escolas. Isso é muito bacana. Eles trabalham projetos diferenciados, no contraturno, com alunos que vão à escola só para trabalhar com a robótica. Então, a gente está fazendo um trabalho que eu, particularmente, volto a repetir, me emociona. Me dá muita pena de deixar em determinado momento. Eu acho que está na hora de sair, dar lugar a outros, mas me dá muita pena de sair, e realmente é uma área que eu me descobri como professora também. É uma área que eu gosto, que eu aprendi a atuar nela, porque ela me empurra para frente, ela não me deixa parada. A tecnologia ela é uma onda, e ela está sempre te empurrando. Então, quem entra nela nunca mais sai. E a gente quer que os professores façam isso, entrem nessa onda com a gente, e entrem no seminário e nos clubes de robótica com a gente também. Nem pense em parar. Você está muito jovem e, sobretudo, tem muito a contribuir com a nossa rede. E falando da nossa rede, eu vejo o seguinte também, que eu acho que é algo importante nessa sua reflexão. A gente sabe que a rede municipal ela tem um papel, mas ele é um papel intermediário, por assim dizer. Ou seja, os nossos alunos, quando chegam ao 9º ano, né, por vezes depois do 5º ano, chegando ao 6º ano, eles vão para a rede estadual. Quando chegam ao 9º, podem ir, por exemplo, para a rede federal. Eu tive a oportunidade de fazer o meu curso técnico na nossa antiga e querida Escola Técnica Federal. Então, muitas das vezes, a dificuldade do aluno sonhar com um curso técnico acaba passando justamente por essa falta de acesso.
E o que os nossos alunos hoje estão tendo acesso, quando a gente fala da tecnologia, e de um formato diferente de aula, de trabalho coletivo, de cooperação, né? Isso tudo amplia as perspectivas de futuro. Isso amplia as possibilidades de que esse jovem no futuro, hoje criança, mas amanhã um jovem, um adulto, ele possa sonhar muito mais, ele possa ir muito mais longe. Então, se a gente observa, esse processo de transformação, ele está só no início, porque a gente cria os meios, né? A transformação efetiva vai estar acontecendo por parte dos estudantes, a partir dos professores, por parte dos estudantes e, por vezes, em seus familiares, porque também estão vendo o impacto e a mudança que isso traz, e isso permite sonhar, como eu falei, sonhar mais alto, permite que a gente possa assumir esse compromisso enquanto poder público de fazer a transformação que a gente acredita, porque muitos pensam que a educação é, abstratamente, né? A educação é a solução para todos os problemas. Mas que educação nós estamos falando? Né? Senão fica muito abstrato. Nós estamos falando aqui da experiência de campus atualmente, muito concreta, né? E deixando muito claro, não há nenhuma supervalorização da tecnologia como se ela por si só resolvesse qualquer problema. A educação começa com pessoas, avança com pessoas e termina com pessoas. Mas, sem dúvida, uma sociedade complexa como a nossa, que hoje ela necessariamente depende das tecnologias digitais, em primeira instância, para poder funcionar, não pode uma rede como essa ignorar isso no processo de formação desde os pequenininhos. E o aluno que chega ao 9º ano já tendo essa dimensão da tecnologia, entendendo de outras habilidades também relacionadas às habilidades interpessoais, de relacionamento, né? Isso tudo influencia para que ele possa seguir por um caminho daquele que a gente acredita que é o que todo jovem deve buscar, um caminho que vá por onde ele possa realizar o seu próprio sonho. Por isso, quando a gente discute a dimensão de um currículo que já admite o projeto de vida dentro da nossa rede, dentro das nossas escolas, é mostrar que, se a gente começa a orientar desde cedo, esses alunos vão muito mais longe. Então, eu tenho certeza, voltando a falar do seminário, que a gente vai ter a oportunidade de estar compartilhando um pouco dessa experiência. Né? A gente sabe que as inscrições para alguns dias já, inclusive, já está se encerrando, né, Teodoro? Já estamos lotados o dia 15, nós já tivemos que encerrar porque não há mais lugar, já está cheio. Mas 13 e 14 nós estamos aguardando todos os professores da rede, os gestores, os profissionais da educação, porque esse é o momento da gente discutir, refletir, experimentar, né, criar redes de colaboração. A gente está criando agora, junto aos professores de tecnologia, uma grande rede colaborativa de conhecimento. Então, eles estão trocando via Gmail. Nós temos os espaços de tecnologia dentro do próprio Gmail, nosso institucional, e isso é muito bacana porque todos ali podem trocar a informação, partilhar vídeos, partilhar áudio. Então, a gente está fazendo uma grande rede colaborativa que a gente quer que o professor da rede participe conosco. Então, participem do seminário, se inscrevam, é muito bacana, vai ser um evento muito bacana e é um evento que vai, talvez, inspirar aqueles que estão na dúvida se usam ou não tecnologia na sala de aula. E sem dúvida, quando você fala da questão da inspiração e o próprio papel, né, dos nossos professores de tecnologia hoje, nós estamos falando de cerca de 50 professores, não é isso? Aproximadamente? Aproximadamente isso. Nós estamos com hoje, porque como a gente está colocando, as escolas estão aderindo cada vez mais à robótica ou aos tablets, nós estamos com quase 58 professores. E veja, nós não estamos falando de um concurso que foi feito para professores de tecnologia. Nós estamos falando de professores da nossa rede municipal que fizeram o concurso para professor de anos finais ou de anos iniciais do ensino fundamental e que, ao longo do tempo, foram se capacitando, se qualificando e hoje nos ajudam sobremaneira a fazer essa agenda ganhar a força que ela está tendo. Você, como uma liderança que coordenava e continua coordenando esse grupo de professores, sabe que isso é desafiador, mas quando a gente começa a ver o resultado, faz toda a diferença. Eu acho. E isso vale para você, que é professor da nossa rede, porque a ideia nunca foi, ao trazermos essas tecnologias digitais, a robótica, os laboratórios de ciências, matemática,
nunca foi a contratação de professores especialistas. Ao contrário, é entender que no âmbito pedagógico da realidade atual, o professor ele precisa mediar. E para que ele possa mediar a aprendizagem, ele precisa também de instrumentos que possam ser aceleradores e apoiadores dessa mediação. A tecnologia digital contribui enormemente, porque o interesse do estudante é muito diferente de quando ele está apenas de frente para um quadro onde o professor só tem aquele recurso pedagógico. Então, é chegada a hora da gente estar se atualizando, criando as condições de trabalho para que seja mais atrativo para nós mesmos, enquanto professores, e sobretudo para os nossos alunos. Eu tenho certeza que esse encontro, esse seminário, que é mais uma ação de educação, a gente está praticamente aí há semanas, né, com ações, com eventos, e principalmente com o foco de que tudo isso faz parte do desenvolvimento dos nossos alunos, desenvolvimento da aprendizagem, e isso dá gosto fazer educação dessa forma. Uma educação viva, uma educação que a gente sabe que o processo de transformação está acontecendo. Não é em 1, 2, 3 ou 5 anos que a gente vai colher esses frutos. A gente está plantando para colher daqui a 10 anos, muitas das vezes, outras vezes 15 anos, mas é preciso começar a plantar, né? Bom, o nosso tempo passou rápido, Sim. Mas eu preciso te pedir para fazer as suas considerações finais e reforçar o seu convite para que as pessoas possam estar conosco no nosso seminário. Bom, professores da rede municipal, gestores, pais de alunos, profissionais da educação, participem do nosso seminário. Ele é um momento da reflexão, da experimentação, da construção coletiva desse conhecimento. Eu acho que estar lá é poder dar a voz, dar a vez para que a gente possa trabalhar com a tecnologia, não como uma solução para todos os problemas, mas como um recurso extremamente importante para que os nossos alunos possam sair das escolas preparados para o futuro. E é isso que a gente deseja, né? Discutir sobre as tecnologias de uma maneira ampla, colaborativa, interativa, e é isso que vocês vão estar lá podendo assistir, ver, experimentar. Então participem, nós estaremos lá esperando vocês. Com certeza, e esse tipo de convite na nossa cidade, você não tem que se deslocar, é simplesmente ter o desejo de participar e dedicar um pouquinho do seu tempo para poder estar aprendendo, estar convivendo, estar nessa imersão tecnológica, né? E agora é chegada o nosso momento da hora da reflexão. Hora da reflexão. E na nossa hora da reflexão de hoje, a mensagem que eu trago para vocês é a seguinte: não adianta tentar frear o avanço da tecnologia. Ela é uma engrenagem que, uma vez posta em movimento, nunca mais parará. Muito obrigado por ter estado conosco nesse nosso Hora da Educação, discutindo algo que dá tempo, tá? Não deixe de se inscrever e participar com a gente já amanhã, né, desse nosso seminário de tecnologias. É a oportunidade que você tem para estar aprendendo cada vez mais. E eu te espero no nosso próximo encontro, no nosso Hora da Educação com Marcelo Feres. Até lá! Hora da Educação, com Marcelo Feres.